nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, entrego a Ti, Senhor, todos esses meus irmãos, meus amigos que aqui estão. Acalmai cada um deles, Senhor. Só o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui presente. Então entrego a Ti, Senhor. Amém. De direito da CIPAR vai apresentar o teatro representando o filme Jogada de Gênero. Alunos do grupo Teatro Jogada de Gênero: Adriana, diretora; Adriele de Paula, escrivã; Ana Tatiele, jurada; Anne Caroline, jurada; Amanda Pirani, jurada; Bárbara Vasilieri, jurada; César Augusto Dias, primeiro advogado da Ford; Cristiele Queiroz, abre alas; Renatinha Vilela, abre alas; Edmar Dólar, juiz; Elisângela, jurada; Esther, júri; Stephanie Caroline, júri; Júlio César, dono da companhia Ford, Dr. Chapman; Josilene, jurada; Karina Vilela, engenheira da Ford; Lara Maria, jurada; Luiz Gabriel, cenário e patrocínio; Pedro Vinícius, filho e assistente do Dr. Kurtz; Ricardo de Freitas, roteirista e sonoplastia; Ronair, segundo advogado da Ford; Wagner Vieira, principal Dr. Kurtz. O que você está falando aqui? Você acredita que ele mais os filhos fizeram o aparelho lá de limpar o para-brisa? Eles filhos? É, porque eles foram numa missa, aí tava chuviscando. Aí o trem não limpava direito. Ele ligava, era muito rápido. Aí ele tinha que ficar ligando e desligando. Aquilo lá irritou muito ele. Nossa. Aí ele e os filhos fizeram um aparelho que funcionava E aí? mais devagar. Aí ele foi apresentar pra Ford, que ele ia vender pra Ford. Certo. A Ford pegou o experimento e fez por conta própria. O experimento dele? Pegou a maquete lá pronta e começou a fabricar. E não deu dinheiro pro Robert. Uai, e aí? Isso há 20 anos atrás. Agora que vai julgar. Só agora veio o julgamento? Verdade. Nossa, eu achei que fosse bem próximo que tivesse acontecido. Não, faz tempo isso aí. Eu era criança ainda. Não acredito. Mas então vamos assistir o julgamento nós duas? Então vamos. Vamos assistir o julgamento.
pé para a entrada do senhor juiz. Vossa Excelência é. A maior parte do que vão ouvir neste julgamento será de natureza muito técnica. O queixoso neste caso é o Dr. Robert Kearns. O Dr. Kearns alega que a companhia Ford infringiu 5 patentes de sua autoria. Se decidirem a favor do Dr. Kearns, também decidirão danos se houver a ele. O Dr. Kearns decidiu voluntariamente representar a si mesmo nesse julgamento. Não tirarão conclusões já, seja a favor ou contra o Dr. Kearns, simplesmente porque representa a si mesmo. Sim, Dr. Kearns. Só gostaria de agradecer o poder permitir representar a mim mesmo, representar meu filho, Dennis Kearns. É só isso, doutor? Não, gostaria de agradecer também ao júri por ter doado seu tempo à comunidade. O júri é a consciência da comunidade. Você terminou? Talvez se sinta melhor sentado, senhor. Por favor, lembre-se que não deve comentar com ninguém o que acontece aqui, nem lá dentro, nem lá fora. Pode entrar a primeira testemunha, a senhorita Miller, testemunha da Ford. Bem, como pode ver, este painel de partes eletrônicas e essa combinação de circuito foi usada pela Ford, fabricada nos carros americanos dos anos 50. Obviamente, foi como os negros da Ford fabricaram, os mesmos que desenharam. Tinham amplo conhecimento sobre essa área, mesmo antes de conhecer o Dr. Kearns. A senhora confirmaria que o Dr. Kearns foi o primeiro em seu entendimento que criou, formou essa iluminação? Acho possível que tenha sido um Motorola ou RAM. O motor faz uma revolução para obter uma variação de 360 graus. É muito simples. Trabalhamos nisso por 2 semanas. Com certeza, na companhia Ford, leva um certo tempo para colocar isso por escrito. Ao arrancar o automóvel, os transitores se acendem automaticamente. Provém 50 vezes a mesma corrente. E entre a segunda testemunha, o Sr. Tyler, representante da companhia Ford. Reiterando, Sr. Tyler, o senhor trabalhou na indústria automotriz por mais de 20 anos e foi executivo também durante vários desses anos, é correto? Correto. O senhor alguma vez disse que o Sr. Kearns tinha ganho a competição do limpador de para-brisas? Não seria algo que eu diria, assim não me recordo. Mas quis dar apoio ao Sr. Kearns. Sempre respeitava ele. Ainda faço isso. Mas dizer que isso é uma competição? Acredito, não mentira. Destaco que ainda a intenção do Sr. Kearns era sempre fabricar o dispositivo. Ele mesmo, mas isso seria impossível para nós. Assim para ser claro, a chance de que a Ford tivesse agradado a ideia do Sr. Kearns de fabricar o seu próprio limpador de para-brisas? Sem chance. Que a Ford pusesse seu nome em um fornecedor inexperiente. Seria como ter um desastre. Muito obrigado, Sr. Kearns. Dr. Kearns, sua testemunha. Sr. Tyler, uma vez que seu Dr. Kearns que avaliasse um custo de cada unidade do seu limpador de para-brisa? Não me recordo precisamente tudo o que disse a ele, mas posso ter pedido. Por que eu fiz? Se eu fiz, porque o Sr. Kearns sempre falava sobre a fabricação do limpador de para-brisa. Como não seria Como seria possível? como não seria de comprar de alguém. Por que eu falei uma pergunta como essa?
ao menos que ele entregar o documento, permaneça em seu lugar. Ok. Uma vez perguntou o Dr. Kurtz quando custava a sua única gravata. Não me recordo. Mas sim perguntou quanto custava seu limpador de para-brisa, correto? Não me recordo tudo que ele disse a ele. Pode ter acontecido. Obrigado. Isso não é absolutamente o mesmo que uma gravata, ou é? Desculpe, o que disse? Obrigado. Doutora Miller, a senhora é doutorada em engenharia eletrônica, é correto? Correto, dei aula durante muitos anos. Muito bem, senhora. Seus créditos estão bem no expediente. Quando eu disse antes que o Sr. Kurtz tinha criado nada, poderia explicar o que quis dizer com isso? Sim, como pode ver, a unidade básica do Sr. Kurtz consiste em um condensador, uma resistência variável e um transistor. E isso são os blocos de construção básica em eletrônica. Pode encontrar qualquer catálogo. Tudo que fez o Sr. Kurtz foi arrumado de forma distinta. Isso não é o mesmo que inventaram de novo. O Sr. Kurtz inventou o transistor? Não fez. O Sr. Kurtz inventou o condensador? Novamente não. O Sr. Kurtz inventou a resistência variável? Não. Obrigado, professor. Dr. Kurtz, seu interrogatório, por favor. Sim, senhor. Aqui tem um livro de Charles Dickens, se chama História de Velocidades. Leu este livro? Objeção, meritíssimo. É irrelevante. Meritíssimo, por favor, posso continuar? Quanto tempo demorará? Não será demorado. Prossiga. Leu este livro? Sim, e na escola secundária. Livro muito bom. Gostaria de ler as primeiras palavras com permissão. Era da sabedoria. Era o melhor dos momentos. Era o pior dos momentos. Era a era da tolice. Comecemos então com a primeira palavra. Era. Charles Dickens criou essa palavra. Não. De momento. Não. Melhor. Não. De. Não. Conserto. Tem um dicionário também em mãos. Tenho certeza que todas as palavras estão contidas nele. Suponho que deve estar certo. Mas Charles Dickens, usando das palavras, suas únicas ferramentas, criou algo novo, certo? Admito que não pensei dessa maneira. Mas, como todos os inventores da época, da história, muitos usavam ferramentas, das quais já haviam sido inventadas. Telefones, satélites espaciais, todos não foram feitos com peças. Peças que poderiam ser compradas em catálogo, certo, professor? Certo. Obrigado. Pode ser retirado, professora Miller, professor Tais. O Dr. Kurtz é a nossa próxima testemunha. Como o Dr. Kurtz representa a si próprio, está obrigado a proceder de forma de pergunta e resposta. Por parecer estranho, mas deve distinguir entre a pergunta e a resposta. Dr. Kurtz. Obrigado, meritíssimo. Não se esqueça do júri. Poderia nos dizer seu nome, seu endereço? Me chamo Dr. Howard Kurtz, moro em Detroit, Michigan. Precisaria do meu endereço? Não seria necessário, mas gostaríamos. Dr. Kurtz, por que não se senta? Obrigado. Poderia nos dizer seu primeiro invento? Meu primeiro invento foi na faculdade. Na época, os laticínios não podiam vender margarina amarela, porque era proibido. Com isso, inventei a seguinte forma: criar uma bolsa plástica com a aba de tintura amarela, para que fosse diferenciada de manteiga. Dr. Kurtz, Fazer a margarina. poderíamos passar para o limpador de para-brisa? Sim, poderia.
Dr. Kearns irá explicar a vocês como criou o para-brisa intermitente. Em 1941, a Corte Suprema impôs que fosse obrigado um momento de genialidade para que se pudesse impor a vontade de criar os direitos autorais. Desde o meu momento, minha lua de mel. Estávamos eu e filhos em um hotel quando, sem perceber, abria o champanhe. A cortiça veio em meu olho. Sangrou muito. E logo me operaram. Na manhã seguinte, quando acordei, a primeira coisa que vi foi filhos. Sim, sou legalmente cego do olho direito. Foi disso que obtive o resultado. Depois de alguns anos, em meu automóvel com minha família, da igreja, chuviscava muito lá fora. E pensei, por que o para-brisa não poderia funcionar como olho humano? Por que ele não poderia piscar? Ele poderia funcionar como uma palma? Daí surgiu minha ideia. Cavaleiros, espero seus argumentos finais. Dr. Kearns, Sr. Fielding. A defesa gostaria de reconvocar uma testemunha para depor. Sr. Kearns. Não, irreverente. É necessário? Eu digo que sim, seremos breves, mas é muito pertinente. Terá que esperar, Dr. Kearns. Por favor, assuma seu lugar e lembre que ainda está sob juramento. O Sr. Kearns atestou aqui que o Sr. Tyler disse que ele havia citado. Ganhou a competição de limpador de para-brisas. Sim. E o Sr. crê realmente que é verdade, não? Sim. Não poderia haver um engano, algo que imaginou? Não. Sr. Kearns, o senhor se recorda de ter sido retirado de um ônibus pela polícia há 4 anos em Maryland? Sim. E se recorda o que disse aos oficiais, então? Que estava a caminho de Washington a pedido da Casa Branca? Sim. Só responda, por favor. E foi a pedido do vice-presidente? Não. Sr. Kearns, o senhor se submeteu a um tratamento por crise, por ataque de nervos, em um hospital psiquiátrico em Rockville, correto? Sim. Procurei ajuda médica na época. Isso porque estava mentalmente instável, não? Procurei ajuda médica na época. Mas o senhor estava convencido de que a Casa Branca queria que fosse o Washington. Sim. Assim como também o senhor estava convencido que o Sr. Tyler disse que ganhou a competição. Sim. Sr. Kearns, obrigado, sem mais perguntas. Cavaleiros, espero seus argumentos finais. Sr. Fielding. Senhores jurados, ontem eu tive um tempo livre e fui jantar na casa da minha mãe. A caminho para lá, eu lembrei de quando era menino, era criança, e que a minha mãe fazia uma torta de merengue de limão deliciosa. Aliás, a melhor torta de limão do mundo. Ela usava um daqueles espremedores de limão manual, espremia todo aquele suco para aquela torta. Quando eu terminei a escola e saí para o mundo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um espremedor de limão elétrico para minha mãe. E acreditem, ela continua fazendo a melhor torta de limão do mundo. Não por eu lhe ter dado o espremedor de limão elétrico que eu quis reclamar a autoria daquela torta. Afinal de contas, quem fazia a torta de limão? Essa história é muito parecida com o caso que estamos tratando aqui. Quem criou, desenhou e provou os primeiros limpadores de para-brisas automáticos nos anos 40? Ford Motor Company. Quem criou, provou,
distribuiu e vendeu os primeiros para-brisas, na época denominado posição deprimida nos anos 40, Ford Motor Company. Eu tenho orgulho de um sistema onde um leigo professor universitário, que lecionou por vários anos, pôde vir aqui apresentar seu caso. Infelizmente, procurou ajuda profissional nesses casos. Mas o que me deixa triste é que o Dr. Robert Kurtz, um homem bom e decente, arrastou todos nós até aqui a este tribunal para reclamar patentes que resultaram inválidas. Inválidas. E é disso que se trata esse caso. Somos jurados, obrigado pelo tempo e atenção. E querem realmente saber quem assou a torta de limão? Ford Motor Company. Dr. Curtis, Um dos fatos do Sr. Filho é revelante. Eu nunca fiz uma torta de limão em minha vida. Por que estamos aqui? Porque vocês e eu estamos aqui. Porque nossas vidas se cruzaram bem nesse julgamento. Estamos aqui não pelo fato da companhia de automóveis Ford ter ou não inventado algo nos anos 40. Eles sabiam muitas coisas, mas não sabiam nada. Quando eu e meu sócio Gil Prévio estacionamos uma versão primária, que se chamava motor de pista, Curtis, no seu estacionamento. Lá, eles se envolveram, precisaram, mas algo me surpreendeu. Eles usaram todo o seu poder coercitivo, econômico, para manipular toda a situação. Roubaram para si o trabalho de um homem. Eles querem que vocês acreditem nisso, que é nisso que eles acreditam. Para mim, foi um orgulho ter criado isso. E eu só quero que pensem e lembrem tudo que escutaram nessas últimas semanas. Tenham um bom senso de averiguar tudo o que está acontecendo. Isso. Só tenho a dizer uma coisa a vocês. Obrigado, muito obrigado. os jurados podem se retirar. Chegou ao veredito? Sim, Sua Senhoria. Leia, por favor. No caso de Robert Kurtz contra a Companhia de Automóveis Ford, encontramos que a Companhia de Automóveis Ford realmente infringiu as patentes de propriedade de Em consideração dessas infrações não intencionadas, concedemos ao reclamante 10 milhões e 100 mil dólares. Genial, pai. Ganhamos. Estamos ricos. É a
limpador de para-brisa intermitente. Robert W. Kurtz, 1927-2005, inventor.